negócio de franquia, ele é muito mais perene, muito mais sólido do que você se aventurar a montar um negócio por conta própria. Se tu é um ananá, não sabe ler um balanço, não sabe ler um DRE, tu vai ser facilmente enrolado. A gente já fatura mais de 10 bilhões no nosso ecossistema. Hoje vamos falar sobre franquias, se vale a pena investir em franquias ou não. Recebemos aqui novamente Denner Ripper. Ele é CEO e fundador da V4 Company, assessoria de marketing com mais de 200 escritórios em todo o Brasil. Toda franqueadora vai ter lá uns 10%, 30% da melhor das hipóteses de fracasso. E recebemos aqui também pela primeira vez nos sócios José Carlos Semenzato. É presidente do grupo SMZTO, também é um dos investidores do programa Shark Tank Brasil. Antes de comprar uma franquia, ligue para muitos franqueados para saber se eles estão felizes. E faça uma pergunta muito simples. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio. E sobre o que falaremos hoje, Maluzinha? Hoje vamos falar sobre franquias, se vale a pena investir em franquias ou não. Você acha que franquia tá meio queimado? Tá vendo noticiário recente? Não sei. A gente falando mal de franquia. Eu não assisto noticiário, né? Aí não tem como saber, né? Então, mas pra mim apareceu muita coisa negativa sobre franquia. E a gente quer ver, pô, realmente, será que tem muitos pontos ruins? Ou foi uma experiência com uma marca específica? E na verdade, pra quem quer empreender... Agora eu saquei o que você tava falando. Não quero falar mal de marca nenhuma, mas acabou que deu uma queimada no segmento como um todo, quando algo assim acontece. Então vamos falar desse assunto. Até porque muita gente quer começar no empreendedorismo, adota o caminho da franquia, porque fala, cara... Eu quero correr menos risco com o modelo já validado. Então vamos saber quais são as armadilhas, as pegadinhas que existem e o diferencial de boas franquias frente às que costumam dar mais problema aí para os franqueados. E antes de apresentar nossos convidados para falar desse assunto, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é sobre viver de renda. Então, nós abrimos na segunda-feira a inscrição para a turma 32, numa oferta exclusiva, onde você compra o Viver de Renda e leva junto o Viver de Renda no exterior. No Viver de Renda você aprende a investir em diferentes ativos, moedas e países. A gente explora bastante o mercado americano. No Viver de Renda no exterior a gente fala de mundo inteiro, de outros mercados, inclusive pegando a parte de impostos para quem não é mais residente fiscal no Brasil. Então você que mora nos Estados Unidos, mora na Europa, em algum país da Ásia, da África, da Oceania, que ficava simplesmente órfão, não tinha ninguém fazendo conteúdo para o seu caso específico. No Viver de Renda do Exterior a gente teve alunos de mais de 70 países e todos aprenderam a investir internacionalmente e também a parte de impostos para o caso de cada um deles. Ah, Bruno, mas eu moro nas Ilhas Brunei. Nunca vi ninguém fazendo conteúdo sobre imposto aqui. Nós faremos para o seu caso específico. Tá? Então, para quem quiser participar desta turma, vou lembrar que é um QR Code aqui na tela e um link na descrição com todas as informações que você precisa para se inscrever no Viver de Renda. Lembrando que essa condição, ela nunca foi feita antes, tá? De você, pelo mesmo preço do Viver de Renda, levar 2 cursos. Então, aproveite. E outro recado é do MyProfit, que é uma plataforma que eu tenho muito orgulho de falar que foi criada por um aluno do Viver de Renda, da turma 10, o Rodrigo Poveron. É a que eu uso para consolidar minha carteira. Para quem me acompanha nos stories, eu mostro lá os prints de vez em quando de rentabilidade, percentual da carteira. Mas não só para isso, ela me ajuda também a declarar imposto de renda, a ver lucro e prejuízo, pagamento de DARF, compensação de imposto, porque eu posso ter prejuízo em outras classes de ativos. E é uma mão na roda. A Malu sabe que eu gastava muito tempo para fazer declaração de imposto de renda. Eu gosto de eu mesmo fazer. Na minha opinião, é interessante que só eu e a Receita Federal inteira saibam do meu patrimônio. Não quero mais gente sabendo sobre isso. E lá atrás eu gastava um dia. Hoje eu gasto questão de minutos por conta do MyProfit. Para quem quiser conhecer os planos, eu lembro que a gente tem um cupom PERINI10, onde você pode assinar com desconto. Para quem quiser mais informações, também no link da descrição. Agora, apresentando nossos convidados. Recebemos aqui novamente, deve ser 3ª ou 4ª vez já, Denner Ripper. É meu segundo emprego. Ele é CEO e fundador da V4 Company, assessoria de marketing com mais de 200 escritórios em todo o Brasil. É Forbes Under 30, mentor de negócios, autor do best-seller Cientista do Marketing. Denner, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Privilégio. Eu acho que desde a última vez, nenhum de nós éramos pais, né? Pelo menos nós que já viemos aqui antes. Essa foi uma grande novidade. Privilégio estar aqui para compartilhar um pouco sobre o meu ponto de vista como franqueador e ajudando outros franqueadores e franqueados também. E para quem não conhece a V4, cara, fala um pouquinho do que vocês fazem.
Cara, a V4 hoje é a maior assessoria de marketing digital do Brasil. A gente tem 244 escritórios franqueados. A gente tem 7.400 clientes que a gente ajuda a investir quase R$1 bilhão em mídia digital. Desses 7.400, 400 são nos Estados Unidos, inclusive. Bacana. Maior parte aqui no Brasil. A gente tem 4.000 pessoas nesse escritório que ajudam esses clientes. E a gente ajuda a estruturar máquinas de vendas através da internet. Utilizar a internet para vender mais. Algo que a gente faz bem para nós e também fazemos para essas empresas. Esse é o nosso negócio, esse é o nosso serviço. Bom, muito bacana. E recebemos aqui também, pela primeira vez nos sócios, José Carlos Semenzato. Ele é empresário e investidor, referência no franchising brasileiro, fundou a Microlins aos 19 anos, transformando em uma rede com 700 unidades e mais de 4 milhões de alunos, vendida ao Grupo Multi em 2010. É presidente do grupo SMZTO, fundo de private equity especializado em franquias, com 15 marcas líderes e mais de 4 mil unidades franqueadas em operação, cujo faturamento em 2021 chegou a 4,3 bilhões. Caramba. Também é um dos investidores do programa Shark Tank Brasil. Semenzato, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado. Obrigado. É um privilégio estar aqui. Confesso a vocês que é muito gratificante poder falar de um tema que eu vivo há 30 anos, né? Que é o franchising. E também falar de empreendedorismo, que eu acho que é essa veia que move esse país, que na verdade move o mundo, né? Sim. O empreendedorismo é algo muito forte e poder fazer parte desse contexto é muito bacana. Eu queria só complementar alguns números, né? Por favor. Os seus números são de 21. A gente, esse ano, eu vou falar até do ano passado, que é uma coisa que já aconteceu, não é uma previsão, né? Mas a gente já fatura mais de 10 bilhões. Caraca, 10 no nosso Caramba. ecossistema. E aqui é importante esclarecer que não é o faturamento direto da SMZTO, mas sim a soma do faturamento sellout de todas as nossas investidas. Essas 5 mil franquias que operam pelo país todo, somadas, né, a gente ultrapassa hoje mais de 10 bilhões de faturamento. Caramba. Então dá para entender que é um ecossistema muito sólido, são mais de 50 mil colaboradores diretos nessas franquias, né? Se a gente somar a cadeia produtiva, a cadeia de fornecimento que está no ecossistema, é gigante, né? Então a gente vai realmente para números bem interessantes e que de fato mudam a vida das pessoas, né? Eu queria dizer que é um privilégio quando você tem uma Oral Sim fazendo efetivamente a transformação dos sorrisos dos brasileiros através da transformação bucal, seja com tratamentos e tudo mais. Você tem uma Royal Face que transforma literalmente a autoestima das mulheres, porque na medida... daqui, né? Mulheres e homens, né? Porque os homens hoje estão fazendo também procedimentos de preenchimento, botox e etc. Então, você vê que todas essas marcas, a economia circular, que é a peça rara, onde a gente tem feito uma verdadeira transformação para os jovens, principalmente, que curtem, para as pessoas que gostam, né, da reciclagem, a gente vende roupa usada nos brechós, são 150 brechós pelo Brasil do peça rara. Então, mais do que oferecer um negócio, a gente faz questão de ter um propósito por trás dos nossos negócios. E por quê? Porque a gente entende que fazer negócio só pelo dinheiro não faz sentido. A gente precisa ter um negócio sustentável, né, que visa o lucro, mas que também tem um propósito muito importante que gera verdadeiramente uma transformação na vida das pessoas. É um pouco do que eu pretendo discorrer com vocês nesse papo bacana sobre o momento do franchise no Brasil. Perfeito. Boa, E agradecer pelos presentes aqui, né? Tem muita coisa na hoje mesa. a gente tá mimado não, aqui. Nanica, isso aqui não dá nem para falar. Eu nem faço muita propaganda, porque senão estoura a produção dos franqueados aí. Mas o Semenzato chegou com a podem Nanica. provar, gente. Podem provar. Não, eu por já favor. provei muitas Não, vezes. mas Eu esse- conheço, sou cliente. Esse daqui a Eu sou gente não cliente conhece, ó. Esse daqui acho que é de uva, amor. O de uva eu nunca tinha comido. O meu é Banoff, o seu é o Voff. Não, o Banoff eu conheço O bem. Voff eu nunca comi. Banoff Inclusive, já- parabéns, viu? Fiquem à Muito vontade. bom Você isso pode aqui. provar, por Produtos. favor. Não, vou passar a bola para vocês para poder comer, né? Ficar bem tranquilo, mas eu gostei do que o Semenzato falou, o economista Milton Friedman, da Escola de Chicago. Ele falava que a função social de uma empresa é gerar lucro, porque se você gera lucro em um mercado livre, obviamente você não pode ser um monopolista, porque gerar lucro sendo monopólio é muito fácil, né?
E você também tem que seguir as regras do jogo. Não dá para você ser um PCC da vida que vai gerar lucro com posto de combustível porque você ameaça os seus concorrentes, né? Mas se você participa do jogo respeitando as regras no mercado livre, você vai gerar lucro a atender a necessidade do outro. Porque a pessoa vai consumir da sua marca tendo outras opções porque prefere a sua marca. E o comércio é assim, né? Ele acontece porque ele é bom para ambas as partes. Então, se você respeita as regras do jogo e está gerando lucro, você está fazendo a função social da sua empresa. Está atendendo os outros e o lucro é simplesmente a consequência daquilo que você faz. Agora, falando de franquias, para quem até já ouviu o termo, porque acho que é impossível não ter tido contato com o termo, mas não entende muito bem como é que funciona, né? O que é uma franquia? Pensando no leigo. Primeiro, a concepção exata da franquia é tudo aquilo que é replicável. E eu costumo até dizer, Bruno, como réplica perfeita. O que quer dizer? Uma franquia precisa preconizar de processos padronizados. E aqui a gente não fala só dos formulários, da tecnologia, a gente fala exatamente da qualidade do produto. Então, quando você recebe um produto ou você executa um serviço numa franquia, pressupõe que você está seguindo normas e protocolos e procedimentos totalmente padronizados, o que busca eficiência, qualidade inquestionável e etc. Né? Então, quando você fala, ao comprar uma franquia, você está... em tempos passados, eu falava em 50% de chance de sucesso. Porque eu deixava 50% sempre para o bom exercício da execução por conta do franqueado. Porque você pode ter a melhor marca, o melhor produto, o melhor serviço, mas você pode ter um mau operador lá na ponta. Mas isso é problema da marca, vocês que escolheram o franqueado. E aqui a gente vai entrar num desdobramento depois muito grande que vai consumir todo esse tempo nosso, claro. Mas o fato é que hoje eu digo, ao comprar uma franquia do grupo SMZTO, você tem 75% de probabilidade de sucesso. Poxa, mas o que mudou? E por que vem crescendo? Era 50%, agora é 75%. Na medida que eu não invisto mais em negócios não testados, ou seja, uma venture capital, eu não posso levar para dentro da SMZTO um negócio que ainda não está totalmente provado, testado. Tem muito risco. Porque eu não posso replicar e vender para alguém algo que não está testado. Na medida que eu coloco isso em risco, eu estou queimando a minha reputação como um dos maiores franqueadores do Brasil hoje. Então, quando você compra uma marca do grupo SMZTO, significa que passou por um crivo de analistas, de investidores e também passou pelo crivo do Semenzato, olhando para o futuro e dizendo, esse negócio tem vida longa. Tem no mínimo 10 anos para a gente poder operar pela frente, porque em 3 anos pagou o investimento, se operar 10 anos está ótimo. E às vezes eu falo muito para o comprador de franquia ou para quem quer investir. Para de querer pensar 20 anos. Pensa 10 anos que tá bom, cara. Porque se você ganhar dinheiro durante 10 anos e você resolver uma dor do consumidor durante 10 anos, depois a gente vai pensar nos próximos 10 anos. Porque ano a ano, o dono da marca, o franqueador, ele está inovando, ele está investindo em pesquisa, desenvolvimento. Né? Para ele se manter para sempre no mercado, ele vai precisar fazer a diferença, ele vai precisar ser diferente. Então, embarque aqui e vamos trilhar que ao longo da jornada de 10 anos, fique tranquilo que a gente vai garantir mais 10, mais 10, mais 10. Né? E aí são marcas de 40 anos no mercado, 30 anos. Espaço Laser, 23 anos no mercado. É uma investida nossa. Oakberry, um negócio super testado e que foi para o mundo inteiro, um produto brasileiro, né? Da Amazônia brasileira, o açaí indo para o mundo todo. Então, eu acho que isso aqui molda um pouco, a gente fala muito dos cases de sucesso aqui. E por quê? Porque os cases de insucesso, se você for pesquisar, ele está na sua essência a causa. A causa raiz a gente vai discutir aqui muito. Por que dá errado? Por que às vezes o franqueado reclama? Por que tem dores também nessa relação? A gente vai poder discorrer em muitos desses papos aqui. O fato é que, estatisticamente, o negócio de franquia ele é muito mais perene, muito mais sólido do que você se aventurar a montar um negócio por conta própria. Isso é fato consumado. Depois vem outras variáveis no meio disso que a gente vai poder falar.
Acho que para complementar tudo que o Semizato falou, um dos motivos que me fez franquear, eu não sou um multi-franqueador, eu tenho a minha única rede, né? Apesar de lidar com muitas franqueadoras. Tudo que ele falou, que eu acho que eu posso complementar e até fazer uma conexão com o mundo aqui do mercado financeiro, que está muito dentro do grupo Primo, um dos motivos que me fez querer franquear foi eu acreditar no partnership. Então, na sociedade, de ter sócios, né? Então, quando eu comecei a empreender 13 anos atrás com a V4, eu olhei para os meus primeiros colaboradores e eu pensei, cara, eu trabalho demais e eu vivo por esse negócio. Se eu quero perpetuar esse negócio e ter um pouco de paz enquanto eu construo, eu preciso de pessoas que olham para esse negócio o mais próximo de como eu olho. Porque se eles olharem igual meus amigos olham para os negócios que eles trabalham, que eles estão nem aí, eu tô ferrado, só eu vou trabalhar e eu vou morrer aqui. Então eu falei, cara, eu preciso desses caras o mesmo grau de engajamento e envolvimento que eu tenho. Mas eu tenho esse grau de engajamento e envolvimento porque eu ganho conforme o resultado do negócio acontece. Aí, dada essa reflexão, eu pensei, então, eu preciso fazer um negócio onde todo mundo... Voltando aqui, eu pensei assim, então, trabalhar para os outros não é bom. Trabalhar para mim é melhor. Então, como é que eu vou convencer os outros a trabalhar para mim? Não, eu preciso fazer uma empresa onde as pessoas possam ser donas também. Aí eu comecei o meu programa de partnership, onde eu torno executivos sócios 10 anos atrás, antes de eu fazer a franquia. Aí, quando a gente tinha uns 5, 6 anos de empresa... já tinha outros, o meu partnership tinha crescido, e aí eu olhei pro negócio das franquias. E eu falei, cara, o lance da franquia é um jeito de expandir o partnership, porque tem várias formas da pessoa se tornar sócia do teu negócio, né? Esse é um modelo. Eu posso tornar ela sócia com stock option, com phantom share, com direto no meu contrato social, ou eu olhei pro mundo, olhei pro Brasil e falei, cara, o Brasil tem um modelo legal, super robusto, que é o modelo de franquia. Consolidado. Consolidaço demais. Então eu tô trazendo um monte de empreendedor. Eu falo que a V4 é uma empresa de 1.000 sócios, porque cada franquia tem uns 3 sócios ali no nosso modelo, então são 250, são 750 sócios nas franquias, mas os sócios da V4, é um exército de sócios. Tu lutar contra um exército de sócios, né, colocando contra o mercado, é muito mais difícil do que um exército de executivos, né? Então, esse foi um dos fatores que me fez querer entrar como franqueador. E pro lado do franqueado é a mesma coisa. Ele está num negócio onde ele está envolvido com um monte de sócios. Então, a construção que a rede faz, ela é muito singular versus uma operação que não fosse franqueada, né? Não fosse com esse grau de partnership. Ou seja, você quis que o pessoal tivesse skin in the game. Exatamente. O cara colocou o dinheiro dele tá na reta, ele vai trabalhar melhor. Exatamente. Cara, a XP, se tu for ver a XP, é basicamente isso. Os agentes autônomos da XP só não é uma franquia porque tem outra legislação. Senão seria uma franquia, tem uma legislação específica que regula lá. Mas a XP é uma empresa com 800 franqueados. É um modelo parecido. Se você pensa no final, realmente... Só porque tem outra legislação, mas na prática é muito parecido com isso. O BTG fez o BTG Advisors, que já é mais próximo ao modelo de franquia de ser uma única marca, né? A XP ainda tem a questão das multimarcas. Então, acho que o que eu gosto de adicionar aqui, tanto para o lado do franqueador quanto do franqueado, o poder da sociedade, né? O partnership, é um lance que não dá para subestimar. Vocês criaram um grupo disso, né? É um ganha-ganha. Com certeza. Aqui no grupo a gente está com 60 sócios hoje. Então. E eu não quero vender ação para as pessoas, mas eu vendo porque eu sei que o cara passa a ter uma outra cabeça, né? O benefício do grupo ninguém consegue comprar ação nossa, a gente não é listado em bolsa. Mas o pessoal aqui de dentro consegue comprar ação. Basta que esse cara ele seja relevante, que ele respire o que a gente faz aqui dentro, né? Eu não vou, se eu coloco toda a minha energia aqui dentro, vender ações para um cara que durante a semana trabalha bem aqui, mas no fim de semana ele tá tocando a franquia dele. Sim. Não, aí não dá. Tem que ser o cara respirando aqui dentro. Full time. Tem que ser uma pessoa que ela seja agradável ao convívio. A gente não quer ter sócio babaca. Não dá pra fazer um jantar lá em casa e falar, vai todos os sócios, exceto o fulano, porque ele é desagradável. Então esse cara não tem que ser sócio. E aí o benefício a gente vende barato pra esse cara. E aí ele vai ter o upside do equity ao longo do tempo. E a nossa cabeça é justamente essa, cara. Quando a pessoa ela tem skin in the game, porque a gente vende a sociedade. Sim. Então o cara tem que comprar. Se ele não tem o dinheiro pra dar na hora, sem problema, vira uma dívida. Excelente. Crescendo a CDI, que tá bem gostosinho agora, né? Em 2 dígitos. Então esse cara sabe, olha, eu tenho uma dívida CDI... E só vai valer a pena se a empresa crescer mais que o CDI. Porque se não crescer também, vende o grupo Primo inteiro e vamos comprar Tesouro Selic. É mais tranquilo. Então a cabeça vira outra. Esse cara começa a dar ideias, ele é mais comprado no negócio, ele vê os colaboradores que não estão colaborando tanto, que não tem a cultura do grupo. Aí vê, pô, esse cara aqui é para ser promovido, esse aqui não tem nem que estar aqui dentro. Então, Correto. realmente é outro espírito, se a gente pensa assim. E essa é uma das vantagens da franquia, né? Sim. Você meio que não precisa pensar tanto qual é O modelo. o modelo e Sim. tudo. Tá tudo Você pronto. é sócio da marca, você é sócio no negócio. Eu costumo usar até um
uma frase assim muito que traduz muito isso que a gente está falando. Quem era o Semenzato na sua primeira empreitada? Era o Semenzato da Microlins. Depois o Semenzato do Instituto Embeleze, o Semenzato da Odonto Company, o Semenzato da Espaço Laser. Então você vai, o franqueado, ele ganha uma conexão tão forte com a marca que ele o nome dele se confunde o sobrenome dele com a marca na cidade que ele representa. Então, claro, isso vira uma conexão muito forte porque ela é societária, ela é de ganha-ganha, ela tem um engajamento muito profundo nisso, né? Mas tem exceções? Tem. E é óbvio que tudo que dá muito certo, em algum momento também, pelo volume, pela quantidade que você tem, você vai começar a ter algum problema naturalmente, né? Bom, e o que define, na opinião de vocês, uma boa franquia? Para o franqueado? Isso. Você pode falar para os dois, se você quiser, né? Mas pensando mais no franqueado, que eu acho que é mais o público que assiste o podcast, né? Sim. Cara, na minha cabeça, é o quanto esse franqueador está construindo um negócio de longo prazo. Porque eu acho que um dos grandes problemas que aconteceu nos últimos anos no Brasil é os viciados em vender franquia. Entendeu? Onde o negócio da franqueadora... Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a franquear a V4, tinha franquias que... Não sei como é que tu vê isso, eu não sei como é que são os seus modelos, vamos ver aqui. Não, eu acho que é 100% alinhado. Que eu achava, questionava se o cara não cobrava royalties, o cara cobrava só a taxa de franquia. Aí eu, como é que o cara tá alinhado comigo? Se eu vender ou não vender, tanto faz. Eu achava isso meio esquisito. Entendi. Então, o sucesso é um partnership, né? O lance que tu acabou de falar, o cara fez uma dívida, eu não dou ação para ele. Por quê? Tu quer que ele esteja alinhado no sucesso da empresa. Se a empresa for pro caramba, ele vai ter que ter a dívida para honrar. Na franquia é a mesma coisa. Pô, vou investir na Green Joy aqui, que é um baita produto e tudo mais. Pô, mas como que eles ganham dinheiro? Não sei detalhes aqui. Eles ganham royalties. Cara, incrível. Então, eles vão estar preocupados em o meu sellout subir, que é o número que ele falou, minha venda. Quanto mais você vender, mais eu ganho. Exatamente. Aí é sensacional. Então, esse para mim é o principal pré-requisito. E aí eu vou ver os sistemas que essa rede desenvolveu, desde marca ou gerar demanda para mim, como no meu caso, eu gero demanda dos meus franqueados. Por que essa marca por que a Green Joy se preocupa que a marca cresça? Por que eu me preocupo em gerar demanda para o meu franqueado? Porque eu ganho royalties, então a gente ganha junto. E às vezes o franqueado pode se iludir, ele fala assim, não, tem uma franquia que não me cobra royalties. Então é melhor. Não, isso ferrou, porque daí o cara não tá nem aí pro sucesso. Isso é interessante saber, porque eu já vi argumentos do tipo, essa franquia que é melhor que a outra, porque essa não tem royalties. O royalty é fixo. Mas é uma ilusão isso, porque isso... Primeiro que ninguém faz um negócio que não tem receita. Então, se não tem o royalties, ou se o royalties é menor, você pode ter certeza absoluta que esse royalties está embutido em algum outro lugar. Ou está na cadeia de fornecimento, está no produto. No produto que você compra na empresa, né? De novo, falta de fato esclarecimento e cultura. Mas eu queria ainda ampliar um pouco mais essa visão. Para mim, o fato de uma franquia ser boa ou não, fora tudo o resto de ter uma marca consolidada, de você saber quem está por trás dessa franquia, são pessoas sérias, são pessoas que estão compromissadas com o longo prazo e não com o curto prazo. Todos esses aspectos têm algo para mim que chama-se alinhamento de expectativas. E olha só, eu posso vender hoje para o Bruno aqui uma franquia, hipoteticamente da Royal Face, e falar para ele, você vai investir R$300 mil e você vai levar para casa R$50 mil de lucro líquido todo mês. Mas eu não contrabalanceei nessa expectativa do que eu estou te vendendo, que você vai ter que trabalhar 10, 12 horas por dia, que você vai ter que liderar um time gigante, que você vai ter que fazer investimentos em marketing, que você vai precisar estar presente na sua unidade para liderar time, para fazer o bumbo bater todo dia da forma que tem que ser batida. Aí passa-se 3, 4 meses, o franqueado era um investidor, porque não houve alinhamento de expectativas, que não poderia operar o negócio, colocou na mão de um colaborador que não tinha o perfil ideal para ser o franqueado. Poderia ser um bom tocador de loja, mas não era o dono presente. Então, se tem uma coisa que realmente não dá certo em franquia, é você terceirizar a gestão de um negócio que foi criado para ter um dono presente. Por quê?
Se não fosse, ou se não for para ter um dono presente, eu prefiro fazer uma filial própria. Total. Assim como o Espaço Laser, temos 550 filiais próprias pelo Brasil. Nossa. E chegamos, após o IPO, que foi feito em 2021, nós recompramos aproximadamente aí 250 franqueados. Ou seja, trouxemos ainda mais unidades próprias e saímos ali de 200, 250 para 550 próprias. Hoje são 300 franquias e 550 próprias. Ou seja, eu tenho um back-office importante que eu cuido dessas unidades no Brasil inteiro. Então, franchise, franquia, nada mais é do que mais um modelo de negócio. É um modelo, é um canal de distribuição que eu tenho. Que ela pode ser via um sócio, um partnership, como o Denner falou, como eu posso também fazer como filial própria. Aí, mas Semenzato, o que dá a diferença de eu fazer própria? Onde eu encontro esse equilíbrio do que deve ser próprio e franquia? Depende da margem. Tem negócios que a margem é baixa, eu não posso operar com filiais próprias porque eu não tenho o benefício que um franqueado poderia operar no Simples. Porque ele vai faturar 200 mil por mês, 300 mil, ele está dentro da categoria de um pequeno empreendedor, um microempreendedor, de repente. Tributária mais a parte tributária é mais factível para ele, logo o modelo de franquia é melhor para este modelo de negócio. Não, eu tenho uma margem melhor, eu tenho margem importante, eu fabrico, então eu tenho margem para poder operar loja própria. Tá bom, vamos fazer loja própria. Percebe? E essa escolha na hora da formatação da franquia é o mais importante. E a maioria das pessoas negligenciam aqui, Bruno. Elas negligenciam achando que tudo é franqueável e que tudo pode virar franquia. E aí nasce uma sociedade, que o Denner falou muito bem agora há pouco, de um franqueador que ele só cuida de venda da franquia e depois ele entrega o negócio para um terceiro. Ou seja, ele só ganha na taxa inicial. Ele não é sócio na operação depois. Tá nem aí para gestão depois. Cara, se eu tenho uma marca, eu vou vender uma franquia e eu não sou dono da marca, qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu compromisso? Diferente de você ser uma consultoria, uma empresa que auxilia na expansão as marcas. Então, eu posso ser uma consultoria, hipoteticamente, que vou ajudar o Bruno a fazer crescer a rede de franquias dele. Então, eu vou te ajudar a escolher os franqueados, vou te ajudar, né? Mas eu não fico com essa taxa de franquia. Eu recebo da companhia um valor pela contraprestação que eu ajudo ela a expandir. Daí a terceirizar e deixar eu ter Isso aqui é um conflito de interesse enorme, porque eu vou estar totalmente enviesado em receber uma taxa na frente e depois eu não estou mais preocupado dali para frente com a vida desse franqueado. Nós temos 5.000 franquias que a gente vende, cobra taxa, entrega a contraprestação de serviço, acompanha a vida dele dia a dia, dá suporte, dá consultoria de campo, faz tudo o que é necessário para ele se desenvolver, ferramentas, recomendamos tecnologia para colher o fruto em longo prazo dessa plantação que é feita. Ou seja, eu quero franqueados perenes por 10 anos, 20 anos, como é o histórico da maioria das marcas que a gente investe. 10 anos, 15 anos. Né? Peça Rara tem 10 anos de mercado. Então, não são marcas, negócios que nasceram ontem. Aí nós vamos chegar daqui a pouco, claro, né? Vocês que estão nos acompanhando aí, numa pergunta que é bastante natural nesse processo, né? Poxa, então qual é a melhor marca para eu comprar? Vai ser aquela marca que, de fato, você tem a afinidade. Aquela marca que a entrega, a proposta de valor dela está alinhada com os meus princípios como propenso franqueado. Peça Rara, eu preciso gostar da economia circular. Eu preciso entender que por trás disso tem um propósito muito profundo. Eu vou falar de Terça da Serra, que é um investimento que a gente fez em residência sênior para terceira idade. Os antigos asilos, né, que hoje as pessoas ainda se confundem. Gente, são 150 residências sênior pelo Brasil
acolhendo as pessoas que são os moradores, que não podem ter uma qualidade de vida em casa, e a gente no Terça da Serra consegue oferecer qualidade. Imagine você, sendo um franqueado que vai acordar de manhã e vai lidar com 30, 40 moradores na sua casa que têm patologias e problemas dos mais diversos. Você precisa ser minimamente um psicólogo, você precisa ser minimamente uma pessoa que goste de pessoas idosas, porque senão os problemas que você vai ter por um Alzheimer, por uma patologia qualquer que ela precisa de cuidados muito próximos e diários, né? E você não vai conviver bem com isso. Então, eu falo muito que o alinhamento de expectativas se resume a tudo isso. E ela está ligada também ao investimento, Bruno. Porque a pessoa pode se frustrar quando preconiza que é 300 mil para ela investir hipoteticamente aqui, numa Royal Face, e vai custar 500 mil. É uma frustração. Também vai frustrar, e boa parte do que está acontecendo hoje no mercado de franchising é exatamente o fruto de uma expectativa de juros muito baixo que nós tivemos ali na pandemia e que tivemos uma Selic em 2% totalmente, eu diria, artificial, por conta da pandemia, obviamente, não estou aqui atribuindo nenhuma culpa a ninguém, mas, ao mesmo tempo, o empreendedorismo do brasileiro se aguçou e ficou extremamente motivado. E falou, eu vou comprar franquia, eu vou montar minha segunda loja, eu vou montar minha terceira loja. E novos franqueadores entrando no mercado com ofertas muito grandes e o povo comprando, o povo investindo. Chega um momento que o juro sai de 2 e vai para 15 ao ano. Que conta para de pé? Se eu tenho um negócio que me remunera em 15% de margem, 20% de margem, e eu estou alavancado, porque eu me financiei totalmente para montar minhas lojas. É impossível. Como é que eu levo o ganho, a manutenção da minha família para casa, que é o meu lucro? Como é que eu pago os meus financiamentos que eu fiz para alavancar o meu negócio? Essa conta não fecha. A operação dá resultado, mas depois que tira a dívida, acabou. E sabe onde vai resvalar nisso? O franqueador é o culpado. Talvez ele seja em partes, quando ele negligenciou que na hora da venda, coloca o dinheiro que você tem para investir aqui em cima da mesa agora, né? Que é apenas um sentido figurativo. Sim. Ou então, vamos lá no colchão, que eu quero ver se o dinheiro está lá debaixo do colchão. É figurativo, mas me mostra a aplicação que você tem no banco, que dá lastro para investir os 300 mil, e eu quero ver o seu imposto de renda, confidencialmente, mas você precisa me apresentar o imposto de renda. Com base nisso, eu estou me resguardando que não é por falta de capital que esse negócio vai dar errado. Mas ele pode eventualmente dar errado por outras causas. A falta do perfil, a não montagem, que o Denner falou muito bem aqui, de um time totalmente orientado para a participação em resultados, que são as partnerships, de você ter colaboradores na sua franquia alinhados com o seu propósito e objetivo. Você distribuir um lucro no final do ano, você premiar, você oferecer bônus de produtividade para essa equipe. E isso tudo depende do franqueador estimular. Ter boas empresas de captação, vamos aproveitar e fazer uma propaganda da empresa aqui, da V4, né? Que ajuda substancialmente os micro e pequenos empresários a fazerem a captação de clientes através da mídia digital. Então, o Denner tem um propósito muito bacana aqui dentro do ecossistema da franquia, porque ele ajuda esses pequenos franqueados a investirem localmente de forma eficiente, para ter um CAC baixo, para ter eficiência no resultado do investimento que ele faz. Então, ele resolve uma dor importante das pequenas e médias empresas, porque não dizer até das grandes, né? Que tem empresa grande que também tem suas dores nessa área de captação de lead. Então, no final do dia, qual é a melhor franquia? A franquia que tem uma atividade que eu gosto, para eu sair todo dia de casa motivado a fazer. 2, ela precisa ter o investimento que eu tenho capacidade de investir e ainda tem um cobertorzinho de reserva que, se atrasar 3, 4 meses para ele atingir o ponto de equilíbrio, ele não conseguiu azeitar o time dele na operação como deveria, e aí está um pouco atrasado o ramp-up de vendas dele,
A partir desse momento, então, ele tem ali um colchãozinho que ele suporta os primeiros meses da operação até ela realmente decolar e deslanchar. Então, de novo, né? Tem casos e casos. Aqui a gente tem casos de culpa muito grande do franqueador por negligência, mas a gente tem muita culpa aqui de franqueados também que depois que aprendem a trabalhar, acham que não precisam mais pagar royalties, acham que não precisa mais da empresa. Então, não vou generalizar, mas a gente tem um pedacinho de tudo, de cada coisa, né? Alguns franqueadores negligenciados, que negligenciam, alguns franqueados que eu chamaria aqui de mal agradecidos, de repente, porque ganharam dinheiro, formaram seus filhos, fizeram uma vida dentro, junto com a marca, e depois, em algum momento, se desalinhou, porque eu acho que eu posso ser um franqueador também, Bruno. Então, eu quero sair dessa marca e vou montar minha própria marca. Ele quer virar um concorrente. Tá tudo bem. Fecha a sua loja, fica 2 anos de não competição e depois você entra no setor para você fazer. Faça como o contrato prevê. Regras do jogo totalmente equilibradas, né? Ele topou para entrar, né? Ele topou para entrar e depois... então, assim, de novo, ó, eu não quero dizer, poxa, o Semenzato tá puxando a sardinha para o lado do franqueador. Não. Eu acho que tem franqueadores que precisam ser penalizados e precisam ser banidos do mercado. E quem vai banir não é a lei, não é a legislação, não é a lei do franchising e não é o judiciário. Quem vai banir essas empresas é o próprio consumidor. Porque se elas não prestarem um bom serviço e a proposta de valor dela não for verdadeira, coerente, ela desaparece do mercado. Como surgiu, ela vai desaparecer. Como tudo na vida. Um case que eu acho que a galera fala pouco é a da Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola, quando o cara que criou a Coca-Cola, a fórmula e a marca, ele vendeu por cerca de $2.500 a marca da Coca-Cola e a fórmula para 2 irmãos. E esses caras, para conseguir operar a Coca-Cola, eles criaram um sistema Coca-Cola que é uma rede de franquias. Então hoje os engarrafadores da Coca-Cola, como a FEMSA do México, ele é um franqueado. Eu não sabia disso não, cara. Então, olha, essa agora você vai gostar. Porque qual que é uma objeção? Pô, mas eu vou ser franqueado, aí eu vou ter que trabalhar para ser Semenzato. Eu não vou conseguir ser grande, não vou conseguir empreender. Cara, a FEMSA tem capital aberto na Nise, vale $30 bilhões. O franqueado, ele não é a Coca-Cola, ele é o franqueado da Coca-Cola, o maior do mundo. O Arcos Dourados, que opera a McDonald's. É isso que eu pensei aqui também. Capital aberto na Nise também. Então, o teu growth, né, o quão grande você pode ser, não está sendo determinado por você ser um franqueador ou um franqueado. Está determinado na sua ambição e competência. Né? Porque a gente tem vários cases desses no mundo, multifranqueados. Tem vários multifranqueados no Brasil de 300 milhões de receita, 500 milhões de receita. O Boticário tem franqueados com 40, 50, 100 lojas. Esses franqueados faturam mais do que muitos franqueadores do Brasil. Cara, 40 lojas. 100 lojas. 100 lojas. Vários. Uma única pessoa que é franqueada. Um franqueado. Então, ele opera com excelência. Ele fez disso realmente a vida dele, ele se entregou, se dedicou. E ele é fiel à marca, ele é verdadeiramente um sócio da marca. Né? Ele é um empresário, porque, cara, quando tu começa a ser um franqueado, tu vai empreender ali, tu vai botar a barriga no balcão, como o Semenzato falou, esse é o game. E aí o que acontece? Eu vejo assim, ou o cara entra já desalinhado, que ele acha que vai investir, não é um negócio de investir. Né? Não é um negócio de investir, não operar. Raras exceções, às vezes tu pode ser, algumas franqueadoras vão permitir que tu seja um investidor. Você pode ter um sócio operador, que eu acho que até funciona. Eu tenho dinheiro, não tenho tempo para operar, vou me associar ao Bruno e vamos fazer essa sociedade em que eu coloco o capital e você opera as franquias. Sim. Tá tudo certo. Mas não vai dar 1% só pro Bruno também, né? Porque tem esse cara também. Senão não vai dar certo, né? Provavelmente. Mas o cara vai operar. Aí ele abriu uma loja, pegou 2, 3 anos, o cara tá voando, ele vai abrir mais lojas, aí ele vai ficar num nível de investidor, empresário, que ele vai começar, não tá mais com a briga no balcão, ele vai começar a aportar mais lojas. Uma visão mais estratégica. Vai começar a criar um partnership interno, né? Que ele torna o gerente da loja A, o sócio da loja B, sócio da regional dele. Então o cara vai expandindo. A Venza, ela compra, né? Ela comprou a Coca-Cola da Bompar, lá no Rio Grande do Sul, a gente comprou no Nordeste. Então ela vai ficando sofisticada como qualquer negócio. Enquanto ela tiver sobre a gestão de uma franqueadora que tem a mesma ambição, então esse é o alinhamento original, né? Tu tem ambição,
Pô, encontra uma franqueadora que tem tanta ambição quanto você. E aí vocês vão juntos, como um partnership, construir um negócio. Vai ser mais fácil do que fazer sozinho. E aí, já aproveitando que o Semenzato ele começou a falar, né? Você disse, pô, deu exemplo dessa... Qual é o nome da franquia que é abrigo para idosos? Terça da Serra. Terça da Serra. Você falou, olha, não tem muito sentido um cara que tem um perfil analista de planilha e não lida bem com pessoas pegar uma franquia dessa. Então, além da questão de marca, de uma visão, de gostar daquela atividade, pegando uma parte um pouco mais quantitativa, o que a pessoa que quer abrir uma franquia ela tem que estar de olho? Vocês falaram já, por exemplo, de royalties e de taxa de franquia. Era isso que eu ia perguntar. Mas quais são outras tem que ter? métricas e taxas envolvidas? Eu acho que o primeiro que vem, Bruno, é a questão mercadológica, né? Não adianta você entrar num mercado, num setor que está cansado, hipoteticamente. Um mercado que a competição está muito grande, a oportunidade para você ganhar um cliente, você vai ter que tomar o cliente do outro. Sim. Eu não vou citar setores aqui para não ser deselegante, Eu né? posso citar um no mercado financeiro, Family Office no Rio de Janeiro. Pronto. Ninguém mais fica rico, entendeu? Então, um roubando um monte do outro. Então, chega um momento que o mercado que você vai atuar está tão competitivo que você não tem mais espaço para crescer. Você vai ter que tomar cliente do seu concorrente. E aí o que acontece com a proposta de valor? Vai lá para baixo, porque você, para ganhar, para tirar do outro, você vai ter que oferecer mais barato ou uma proposta de valor melhor, que vai custar mais caro, mas cobrando menos. E você vai pagar caro para ter o mercado na sua mão. Então, o que eu sempre recomendo, e por que a SMZTO tem acertado muito nisso? A gente tem meia dúzia de analistas lá que são sócios, nós somos totalmente aderentes a esse modelo, somos uma partnership ali em termos de colaboração e de participação, e nós então fazemos com que esses nossos analistas estejam capturando as melhores teses que estão, eu diria, prometendo, ascendendo para o futuro. E aí eu falei de algumas aqui, Terça da Serra, peça rara, economia circulante, a economia prateada, que é Terça da Serra. Nós vamos falar de estética, que está voando, Sim. a área de beleza, estética, não temos o que dizer. E aí você vai derivando, né? Alimentação saudável, coisas que a gente está muito próximo de nós aqui, né? A indulgência com os nanica da vida. Eu ia falar o doce que nunca está Então, fora assim, de por moda. mais que as pessoas estão preocupadas em ter uma saúde, né, melhor, elas não vão parar de ter as suas Comer um docinho. comer um docinho e escapar de vez em quando, porque também precisamos disso, né? E aí entra também aqui a própria área da saúde, né, que a gente também não citou aqui, mas eu tenho algumas investidas aqui, como Oralsim, como a Ortodontic e como a própria Odonto Company, que compõe um guarda-chuva muito importante nosso aqui, onde cada uma delas tem uma vertical especializada. Uma é especialista em implantes, que é a Oralsim. A outra é especialista em alinhadores, em ortodontia, que é a Ortodontic. E temos uma generalista, que é a Clínica Geral, que democratizou o acesso à odontologia no Brasil, que é a Odonto Company. Então, eu consegui colocar 3 verticais dentro do mesmo grupo, e elas não se competem entre si, porque são tickets e públicos totalmente diferentes no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o que a gente vive é um momento de... Eu chamaria de um volume que não foi planejado da forma que deveria. É muita oferta de marcas e de franqueadores que não necessariamente, não vou dizer de todos, mas que não estariam preparados para oferecer ao mercado nesse momento. E, naturalmente, uma vontade muito grande de empreender do outro lado, que vai precisar ter alguns cuidados na hora de adquirir realmente uma franquia. Nós começamos falando aqui da questão mercadológica, mas tem outros aspectos, né? Eu falaria do alinhamento de expectativas, que é um ponto importante. Você tem o capital para investir. Sim. Se o negócio atrasar 6 meses, você consegue manter o orçamento da sua família em mais 6 meses, até a coisa realmente acontecer. E se você não planeja tudo isso, você pode sofrer consequências no meio do caminho. E aí não adianta, no meio da operação, dizer: essa marca é ruim. Não, a marca não é ruim. É que não houve um alinhamento de expectativas, né, entre o que você esperava e o que a marca, de fato, poderia te oferecer,
vis-à-vis o mercado que você está atuando. Perfeito. Um lance que eu acho que é legal, a gente tem que se autorresponsabilizar, né? No fim das contas, a gente tem uma tendência de querer culpar os outros de tudo. Então, como franqueador, o que você exato falou, a gente quer selecionar o melhor franqueado, a gente faz toda a nossa parte. Me colocar na cadeira do franqueado, vou escolher uma franquia. Vamos dizer que eu tenho uma carreira executiva normal, qual é o momento que eu estou da minha vida. Primeira coisa que eu faria vou checar se eu manjo alguma coisa. Sim. Se eu não manjo nada de gestão de negócio, cara, faz uma Empretec, faz um curso no YouTube, faz uma imersão, faz uma formação básica de... No mínimo, a franqueadora vai fazer isso, mas não fica na mão. Por quê? Se tu é um ananá, não sabe ler um balanço, não sabe ler um DRE... tu vai ser facilmente enrolado. Cara, tem 3 mil marcas no Brasil, tem marca pra caramba. Então, tu tem que ter o mínimo de noção para te entrar na hora de avaliar as opções para te não cair no conto da sereia. Não cair no papo do vendedor. Então, vou fazer uma mínima formação. Olhar os números e pensar tudo errado. Já estudei administração, já manjo. Cara, já tem o pré-requisito. Não gasta um tempo, um dinheirinho nisso. Mas se você não sabe o que é DRE, então espera. Vai lá, antes de faz procurar uma franquia. Beleza. Aí tu vai entrar nas opções, vai pelo caminho do semi-exato. Vou pegar as coisas que eu tenho afinidade, já tenho um feeling de mercado, gosto de comida saudável, essa parada tá indo bem, vou falar com a Greenjoy. Quando for falar com a Greenjoy, no Brasil é obrigado a franqueadora a te mandar a circular de oferta de franquia, a COF, que é um documento padronizado, teoricamente, né? Deveria seguir um padrão. É uma lei, né? É uma lei, ela tem que te enviar X dias antes de você fazer qualquer pagamento. E lá tem um hack muito top que a lei das franquias exige, que é o contato dos franqueados. Então, tu tem a chance de ligar para os franqueados da Greenjoy e falar com o cara. E não é falar com um ou dois, não. Tem falar todos lá. com uma lista, 20, Sim. com 10. Você vai saber E por aleatório. dentro o que funciona. Não é a lista que o franqueador só te dá. Liga para esses 10 aqui que são os melhores. Liga aleatoriamente. Pega alguém do Sul, pega alguém do Nordeste que está longe de São Paulo, para você poder saber se esse cara de fato está feliz. E outra, se apresenta com ele como um interessado, né, totalmente oculto. Então, fazer esse cliente oculto, e bem lembrado, Denner, é fundamental para você ter um feedback de quem está dentro. E o pessoal faz muito isso? Faz é a lição de casa hoje. Eu toda fala minha, eu cito isso. Não sei se você já ouviu falar alguma vez, mas todos os meus podcasts que eu estou falando de franquia, eu falo, gente, antes de comprar uma franquia, ligue para muitos franqueados para saber se eles estão felizes. E faça uma pergunta muito simples. Você compraria essa franquia novamente hoje? Simples assim. Não quer dizer que você vai ouvir 1000 maravilhas. E é importante você saber e alinhar a sua expectativa. Exato. O cara vai falar, olha, eu acho que eu compraria sim, mas olha... Então, você percebe ali que não está uma conversa papo reto, né? Está uma conversa assim cheia de curvas, né? Isso. Eu acho que isso aqui eles erram, aquilo, você já vai entender. Bom, fala com 10, fala com 15... Faz a sua média ponderada aí. Pô, a maioria tá feliz. Pô, é aqui que eu vou embarcar. A maioria tá infeliz. Cara, é uma roubada. Foge. E aqui é o então, lance, é um processo muito natural. Como eu falei, o mercado te expulsa. Não tem jeito. Mas aqui o legal também, quando tu estiver falando com esses franqueados, é tu identificar o perfil. Porque às vezes o cara tá super feliz, mas ele não é o teu perfil de pessoa. Então, ele que tá feliz, bem sucedido, talvez você... Nessa mesma franquia não vai dar certo, porque não é pra você. E vice-versa. Então, às vezes, tu vai falar com um cara que tá infeliz, mas tu vai falar, cara, mas o cara vai falar... Ele tá fazendo a coisa errada. né? Sei lá, os caras não me ajudam a vender. Aí tu fala, pô, mas vender tu no teu julgamento falou, pô, mas vender era minha responsabilidade, talvez eu tivesse que... Você que deveria vender. Então, você tem que tentar identificar isso, porque toda franqueadora é o fato. Como toda sociedade, né, ela vai ter problemas. Então, toda franqueadora... vai ter lá uns 10%, 30% da melhor das hipóteses de fracasso. Então, isso não é uma garantia. São 10% que a gente costuma dizer que anda meio ali de lado, assim, e você precisa ter um processo que a gente chama de repasse de franquias, que no passado as marcas tinham vergonha e tinham medo de falar que faziam repasses, mas como eu posso considerar uma franquia um ativo se eu não posso vendê-la? Sim. Se eu sou um franqueado, eu operei 5 anos, eu quero desinvestir. Se eu faço um investimento líquido em dinheiro, eu posso resgatar isso em algum momento, dentro do prazo que eu combinei, etc. Né? Agora, por que o franqueado não pode vender a franquia dele? Cara, isso é um ativo como outro qualquer. Como é que eu precifico essa franquia? O lucro que ela gera. Com qualquer negócio? Como qualquer outro negócio. O lucro líquido que você gera por ano, vezes
3 anos, 4 anos, ou vezes o tempo que falta do seu contrato para vencer, é o valor que vale a sua franquia. São várias formas de se precificar pelo EBITDA. Normalmente franqueado não é muito orientado ao EBITDA, então você fala lucro líquido, que é o lucro da última linha, a melhor forma de você realmente precificar. Então, repasses hoje se tornou uma coisa muito natural no mercado. Toda marca tem 5, 10% de franqueados que têm interesse de repassar. Lê dos grandes números, né? Se não tem é porque tá pequeno ainda, muitas vezes. Você quer uma coisa, uma coisa Ou que nem pega... sabe que existe opção. Tem uma coisa que pega muito no modelo de franquia também, são as franquias com 20 anos, 30 anos de existência. É natural que se você comprou uma franquia com 35, 40 anos, com 60 anos... já deu o ciclo todo, Cara, né? você está na hora de repassar a sua franquia ou eleger num processo sucessório, preparar alguém da família que vai suceder você. E aí precisa levar para capacitação, treinamento, apresentar esse seu sucessor para o franqueador, para você passar por um processo de entrevistas e ver se o perfil dele realmente é adequado para continuar a jornada muito bem sucedida do pai, da mãe, do avô, enfim. Então esse processo, são poucas as marcas que obviamente estão ficando longevas, né? Como o Boticário, como outras no mercado, que já tem esse processo muito bem implementado, né? Em que a sucessão já começa a se pensar 5 anos antes dela acontecer. E você começa já a indicar, bom, não tem, então ou a franqueadora vai absorver essas lojas, ou ela vai trazer um outro franqueado, seja novo, seja da própria rede, para receber essa unidade como repasse para assumir a operação. E tem um lance que às vezes o cara vai começar a empreender e ele pensa assim, pô, não vou virar um franqueado porque eu não vou ter liquidez, eu não vou conseguir vender o negócio, não vou ter um exit lá na frente. Na minha visão, qual é a chance de tu vender um negócio hoje? Tu cria um negócio, os negócios que são criados do zero, quantos você vende? É muito pequeno. Cara, muito difícil. Por quê? Porque os M&As do lado do comprador te colocam no lugar que ele está comprando. 70%, 80% dão errado. Por quê? Pô, não é fácil integrar a cultura, integrar os processos, sistemas. Do lado de uma franquia, se eu sou um franqueado, estou numa rede do Semenzato, que tem 1.000 lojas, 500 lojas, 100 lojas, cara, eu sei que já é um sistema X, eu sei que é um padrão Y, marca forte, é auditado, a marca já está garantida, tem um Semenzato lá ajudando a gerir. Então a chance desse negócio ser mais líquido até entre os franqueados, porque dos 100 ou 500 franqueados que ele tem numa marca, vai ter um mais ambicioso, vai ter 2 mais ambiciosos, vai ter 3 mais ambiciosos. E eles estão no guarda-chuva da Semenzato. Quer dizer, o cara nem tem dinheiro para comprar, mas pô, ele tem fontes de financiamento, eventualmente para ajudar esse repasse a fluir. Então a liquidez na minha cabeça, dentro de uma rede, tende a ser maior do que na loucura do mundo, entendeu? Eventualmente, e é uma questão de risco também. Pô, se tu... Até às vezes eu paro para pensar, não sei a tua opinião, Semenzato, eu paro para pensar assim, pô, o cara que quer correr menos risco, ele vai para uma franquia. O cara que quer correr mais risco, ele começa uma franquia. Às vezes eu penso isso como uma opção mais óbvia, mas às vezes nem tanto. Não. Porque, pô, a Fenza ou a Arcos Dourados tomou tanto risco quanto qualquer um, né? E fazendo o tamanho de negócio que eles fizeram. Então, eu não acho que necessariamente ser um franqueado limita a tua ambição. Não, como eu falei aqui, tem franqueados nos Estados Unidos, isso é muito mais consolidado do que o Brasil, mas o Brasil está caminhando para isso. Porque na medida que você começa a ter mais do que 10 lojas de uma marca qualquer, vai te exigir um nível de governança maior. Com certeza. Você vai precisar ter um back-office mais organizado, você vai precisar ter um CFO, um financeiro muito, muito robusto, você vai precisar ter auditorias para checar se tudo está acontecendo. Não é só auditoria de qualidade, é auditoria financeira também, para saber o que está rolando lá no dia a dia da loja. Você vai ter que ter auditoria de qualidade, você precisa montar um back-office muito robusto e importante para te fazer gestão de todo esse ativo, que são 10 lojas, 20 lojas. E aí, negligenciaram também alguns franqueadores, principalmente nesse momento de juros baixos, de empolgação, e montaram 10, 20 lojas concentradas num franqueado só, que não tinha robustez de gestão. Cara, deu ruim. Mas dá muito ruim, porque no final do dia, gerir não é o saldo que está na conta bancária no final do dia. Tem as provisões, você tem que trabalhar com a motivação da sua cadeia de colaboradores. É muita coisa, a questão tributária, você tem a inadimplência, são muitos os aspectos que você precisa gerenciar no dia a dia. Então, melhor do que ter 5 ou 10 franquias é você ter 1 ou 2 muito rentável e muito bem operada.
Isso te leva para casa rendimentos excepcionais que talvez você como executivo não vai conseguir no mercado hoje. E você consegue controlar a sua agenda, cuidar do que é seu e criar valor, gerar valor para as pessoas. Perfeito. Quer falar mais uma coisa, cara? Complementar? Não, esse tema aí eu acho que é isso aí. E eu perguntei essa questão de se o pessoal liga para entrevistar o pessoal que já é franqueado, porque lá atrás, isso era 2015, a gente queria empreender. Eu já tinha o meu site, que a Malu tinha criado para mim. E a Malu estava formando em ciência política, que eu gosto de chamar de ciência soviética, porque ela viu muito mais um lado da política do que o outro na faculdade. Mas a Malu falou, não quero trabalhar com isso. As amigas dela estavam estagiando com o Eduardo Cunha na época. Né? Então, o ambiente político no Rio de Janeiro é muito insalubre. E ela falou, pô, o que a gente faz? Eu falei, vamos empreender. E vamos ver uma franquia. A gente pega uma marca boa, o modelo já pronto, né? Então, vai estar meio mastigado pra gente começar. Porque a gente nunca teve loja física. Sim. Aí fomos atrás disso. Aí não vou a gente citar o nome da marca, Claro. para não queimar, até porque era a visão de alguns franqueados. Não quer dizer que era a visão do todo. Mas a gente foi visitar vários franqueados e ninguém falou bem da Falando marca. mal pra caramba. É. Todos falando assim. E o cara falou assim, o cara queria repassar a loja dele. Ele falou, cara, eu podia falar pra você que eu quero repassar minha loja pra você comprar. Pra você comprar. Mas vocês são um casal novo, pô, não façam Não isso. entra nessa. Não entrem nessa. Mas perdurou a marca depois? Perdura, tá até Perdura, hoje. Pô, existe. Mas a marca tá mais arranhada hoje em dia do que era naquela época. E às vezes ela passa também por um soluço de gestão. Da vida, né? Tem casos e casos, né? No final do dia... Era uma época de crise do Brasil também, né? 2015, É verdade. Tem era um um ano pouco ruim, isso, né? tem um pouco isso. É difícil o cara sustentar nas costas toda essa pressão que todos os franqueados têm nele. Mas tem um detalhe também que vale a pena falar, não sei como é que é lá na tua experiência, mas lá do lado do franqueador, porque quando o cara começa a franquear, pelo menos eu franqueei uma vez só, tu fez várias vezes, aí tu vai ter vários pontos de vista. Tu testa também, porque, pô, qual que é um formato perfeito? Sim. Né? E a própria rede evolui. Então, pô, eu tenho franqueados que faturam dezenas de milhões, um único franqueado. Então eu fui vendo, pô, modelos, né? Hoje, por exemplo, hoje eu não vendo franquia mais há 1 ano e meio. Mas a minha última franquia é muito diferente da minha primeira. O nível de sócio que eu pedia, o nível de exigência, Claro, de capex. a régua vai subindo. Tu vai aprendendo, isso aqui não faz mais sentido. Então, às vezes, o cara já tá lá desde a primeira leva, que o modelo é muito diferente do atual, porque o franqueador aprendeu. Pô, nos Estados Unidos, acho que a Chicken-Filet, ela, cara, para ser franqueado é um parto, né? Para te conseguir ser franqueado deles. Tu tem que fazer um curso, 1 ano. A gente também fez vários modelos, curso de 3, 6 meses, aí, mas tu tem que conciliar isso com a capacidade de investir, tempo que ele fica sem faturar. Claro. Então também é uma complexidade que tem que ser equilibrado lá do franqueador. Então Né? Até você cria um aproveitando funil isso- que ninguém entra também, né? Sim. Até aproveitando isso para passar a bola para vocês, a gente falou bastante dessa parte, pô, do franqueado avaliar a franquia. Mas e do lado do franqueador, qual é o perfil que vocês veem de pessoa que tem mais afinidade com esse modelo? Porque como o Semenzato falou, acho que uma grande frustração é o cara que pensa que é um investidor, que ele vai botar o dinheiro e falar, cara, aqui vai voltar 20%, a Selic está em 15%, então vou ter um ganho. Só que ele não pensa em ter que operar. Acho que acontece muito isso também. Mas qual é o perfil bom do cara assim que você fala, pô, esse cara quis entrar nesse mundo de franchise vai se dar muito bem? Eu acho que está muito ligado, Bruno, ao setor, está muito ligado à atividade core da empresa. Né? Eu diria que não dá para você trazer um franqueado para a V4 que tenha, por exemplo, uma pessoa que ela é analógica. Ela Sim. nunca... Ela já... Não é porque ela tem 60 anos, porque tem pessoas que têm 50, 60, eu tenho 57, e estou muito... À frente à na frente, tecnologia. porque eu fui programador, eu sempre estive à frente, né, da tecnologia, então eu não vejo isso como um bicho-papão, por Não é a exemplo. idade em si que Não dita é a isso. idade em si, mas a pessoa que não tem a cultura digital, como é que ela pode ser um franqueado que vende soluções digitais se ela não é conectada, se ela não é plugada, né? Então, ou ela vai, tudo bem, ela pode ser a franqueada, mas já vai ter que me apresentar o operador no primeiro dia, que é o sócio que vai dominar, ele vai tocar a operação e ele tem o perfil. Então, o perfil no passado, a gente ficava meio que, falando de 30 anos, 20 anos, eu vivi todas essas etapas aí. A gente ficava mapeando e tal, mandava às vezes fazer os testes de DISC e outros, né, do mercado, para ver exatamente se ele tinha lá uma veia comercial importante ou se ele era mais para o financeiro. E a gente falava, olha, se você não tem o perfil financeiro, você contrata alguém para complementar você aqui, não quer dizer que tudo está perdido, não é isso. Mas no final do dia, se você analisar os perfis que vêm para o Terça da Serra, por exemplo, são gerontólogos, são médicos, são pessoas que cuidam de gente.
Ou seja, é gente cuidando de gente. Por incrível que pareça, essas coisas são muito naturais, né? Então, excepcionalmente aparece, por exemplo, tem um jovem de, sei lá, 40 anos que montou Terça da Serra no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. A expectativa era de faturar R$200 mil e nós colocamos um investimento para ele, R$1 milhão. Ele achou uma casa na Babesca e falou, não, eu vou investir 3 milhões aqui. Ele foi lá e investiu 3,5 milhões. A casa Terça da Serra fatura R$500 mil Caramba. e deixa 200 de lucro líquido para ele. Então, pô, vamos... Quantos meses ele vai levar para pagar o investimento dele? Nem 20 meses. Sim. Eu tô no Então, feliz da vida, já comprou outra franquia, já está fazendo seu segundo investimento no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente vende de forma conservadora. É melhor você surpreender o seu cliente de forma positiva, fazendo com que ele... E esse é um negócio, quando eu falo Terça da Serra, é extremamente... É uma operação, eu não vou chamar passiva, mas não é o franqueado que cuida dos moradores. São as enfermeiras, Sim, são os cuidadores que cuidam do dia a dia. Ele é um gestor de qualidade, gestor do processo de qualidade, né? Ele fala com as famílias para saber se elas estão felizes, satisfeitas com o feedback que recebe do morador da casa. Então, a questão do perfil... Não existe uma lógica. Se a gente pudesse aqui falar o perfil do franqueado ideal é esse. Não é. Depende Cada marca tem que identificar o melhor persona que funciona estatisticamente. Com 2.000 clínicas odontológicas, eu consigo extrair dentro do meu número de franqueados e dos perfis deles qual é o persona que mais deu certo. É mais dentista ou é mais investidor? É mais ligado à saúde ou os melhores são os administradores? Nesse caso específico, Nesse de clínica caso de odontologia, O Bruno vai a gente perguntar tem isso. uns 60%, uns 70% de dentistas e temos uns 30% de administradores, empreendedores, que não são dentistas. Funciona muito bem, porque esses dentistas, eles se apoiam num bom sistema de gestão que nós temos para a rede de clínicas. E quem é o administrador, ele contrata um excepcional dentista para ser o corpo clínico dele, o responsável clinicamente pela unidade dele. E claro que aí ele precisa ter um alinhamento muito bom para que esse gestor clínico dele se comporte como sócio, tenha um pensamento de dono e etc. Às vezes até ele convida para sócio na operação. Então, essas coisas funcionam muito bem. Então, passar para você, Dena, eu vou mudar um pouco a pergunta, porque realmente o Semenzato falou, cara, não dá para ter um perfil único, mas no caso da V4, qual que era o perfil do franqueado que você vê? Pô, esse cara aqui, ele vai voar. Primeiro que esse lance que ele falou de tu tentar fazer o horóscopo do cara, sabe? Fazer um disco e tudo mais, é muito louco, porque como isso dá errado. Tem franqueados que são completamente diferentes e eles dão certo. Exatamente. Então, se eu falo assim, eu queria reprovar esse cara no processo de seleção, porque eu não me, sei lá, nos meus preconceitos, ele não bateu. Por exemplo, eu tenho um super franqueado que ele era funcionário público. E eu, funcionário público nada a ver com a franquia, o cara tem que empreender. Ele é um dos melhores franqueados hoje. Disciplinado. É isso que eu ia dizer. E aí a gente tenta achar a resposta, sabe? Mas o que a gente fez na última leva foi fazer um gabarito para a operação ficar de pé. A nossa operação ela tem 3 pilares, que é receita... E tem uma que a gente chama de P&G, que é Planejamento, Estratégia e Gestão de Marketing, operação mesmo, e administrativo, que entra o financeiro e pessoas. Pô, é um negócio intensivo de gente, então esse é um pilar importante. Então a gente exigia que a unidade tivesse 3 sócios. E o principal sócio tem que ser o cara de operações, porque o nosso produto não é físico, é o serviço. Então, se eu não tiver lá... Ela tem até o nome do indivíduo, né? Então, é V4 Lippert & Co., né? Tem o sobrenome do indivíduo. V4 Perini Co., sabe? A gente bota assim. Tipo um Outback. Tipo um Outback. Então, esse principal sócio, que vai ter a maior parte daquela unidade, ele tem que ser um cara com background de marketing, de comunicação e tudo mais. Essa era a principal exigência. E aí um complemento a isso é ele se identificar conosco. Porque no fim das contas, como a gente falou, é um partnership.
Eu até eu fiz um evento com meus franqueados domingo, segunda e terça. Chamo de assembleia, né? A galera chama, acho que de outro nome. Convenção. Chamo de assembleia. Juntei todos os franqueados. Eu tenho uma amanhã. Então, juntei todos os meus franqueados. Resort que foi o Equity Mais, lá no... Clara Resort? Clara Resort. Fechou o resort todo lá 3 dias. Muito bom. Muito bom. E aí, eu trouxe o time, um dos sócios do BTG para falar sobre partnership com meus franqueados. Legal. E aí, um lance que ele falou, o João Sala, que é do Venture Capital Private Equity do BTG. Eles são baita case, né, cara? Lá o pessoal tá há muito tempo sempre. Então, aí eu dei o case do BTG Pactual para eles lerem e aí trouxe ele para responder as dúvidas. No ponto de vista ele não é o criador do partnership, ele é um dos membros. Sim. Então, ele tá na mesma posição do franqueado. Porque na minha franquia, o franqueado pode virar sócio do partnership da matriz. Então, os meus 10 maiores franqueados, o CNPJ dele tem equity na matriz. E aí o equity dele, da unidade dele, tem as ações da matriz no balanço. Então ele tem o partnership dele. Ele tem o partnership dele e ele então cascateia esse ativo nos parceiros dele. Mas o ponto que o João trouxe do partnership do BTG é que a galera perguntou lá, mas como é que fica a regra, não sei o quê. Ele falou, cara, em resumo da ópera, tu precisa confiar nos caras que tem a caneta lá. Se eu não confiar no Esteves, ele até brincou que quando ele recebeu o contrato para virar sócio, ele não leu. Falou, cara, assinei, eu confio nos caras. Se tu não confiar nos caras, no fim das contas, eles podem te passar a perna. Eles podem. Eles uma realidade bem dura e real, né? Essa é a realidade. Então, cara, é um partnership que tu é minoritário. Não necessariamente é ruim, eu adoraria ser sócio do BTG. Se eu tivesse virado sócio do BTG, eu nunca teria aberto a V4. Eu só abri a V4 quando eu tivesse essa chance na vida. Eu preferia ter sido o Esteves, entendeu? Na minha vida. Então, você precisa se identificar e confiar na gestão. Porque, no fim das contas, tu vai estar jogando o jogo com esse time. Se eu vou comprar uma franquia do Semenzato ou de uma das marcas, eu tenho que confiar nele, confiar no gestor dessa marca. Senão, cara, vai gerar um problema. Então, o franqueado tem que ter esse perfil de não querer combater a franqueadora, que aí vira uma loucura, entendeu? Por exemplo, nessa convenção, a gente mudou a nossa cultura. A gente literalmente botou fogo na nossa cultura, numa cerimônia, e lançamos uma nova cultura. E na minha cabeça ela faz sentido, é outro tema. E o cara tem que aceitar, cara, amanhã tu vai mudar tudo e a cultura é outra, tá? Porque a gente pensou aqui e vai ser assim. Quer buscar outras coisas. Eu não vendo franquia. Hoje o que eu vendo é confiança. 100%. As pessoas compram uma franquia do grupo pela confiança de que a gente, de fato, faz uma curadoria importante, que a gente está... Eu estou em todos os conselhos. Então, são 15 conselhos... Eu ia perguntar, quantas franquias 15 conselhos por mês. São 20 dias úteis, são 15 dias úteis. Então, eu tenho praticamente conselhos todos os dias. Essa é a agenda. E 3, 4 horas. O executivo mostrando indicadores, KPIs, satisfação de franqueados, quem está performando, quem não está, quantas vendemos, quantas inauguraram, quantas fecharam, todos os KPIs, ticket médio está subindo, está descendo, inadimplência, como é que está? Então, a gente olha todos os indicadores. Temos algumas pesquisas de NPS por ano, que são feitas pela SMZTO para medir satisfação de franqueados e de consumidores, clientes. Então, nós estamos monitorando. Quando eu começo a ter qualquer luz amarela, seja do ponto de vista do consumidor, índice de reclamação aumentando, vejo reclamações de franqueados. Eu já vou no management, vou no time, nos executivos e falo, bom, onde é que está o problema? Tem algum problema. Vamos corrigir rápido. Né? E se você deixa isso e você não corrige e você não melhora, isso você cria uma rede corroída. Ela vai ficar com os alicerces totalmente, eu diria, deteriorados. E o que acontece com um prédio que não tem um bom alicerce? Ele cai. Em algum momento, ele desaba. Então, eu acho que essa é uma coisa muito simples, óbvia, mas que é muito difícil você ser assim, cauteloso, você ser criterioso para você conseguir monitorar e acompanhar a saúde de uma rede. No meu caso, são 15, então tem... É muita coisa. Tem que ter um bom time, tem que ter muita gente ali com muita qualidade executando, né? E uma das coisas que a gente faz muito, Denner, é a profissionalização. Porque eu entro numa empresa pequena, preparo ela para crescer, para ficar forte e, eventualmente, para ela receber um investimento de um fundo
maior do que a SMZTO em algum momento, ou eventualmente de uma grande corporação mundial fazer uma aquisição de 100% dessa companhia. Um IPO como fez Espaço Laser. Como o IPO da Espaço Laser. Então, a gente começa uma jornada já cuidando da profissionalização, para que eu tenha uma empresa totalmente preparada para o mercado. E com esse processo, às vezes, a minha maior dor é o sócio fundador não ter os atributos essenciais de um grande gestor, em que pese que em algum momento ele foi fundamental para fazer aquela história acontecer, mas a partir de um momento de tamanho, ele não consegue mais manter centralizado tudo aquilo. E também não sabe formar time, também não sabe delegar. E a partir desse momento, aí é o trabalho do Semenzato, de começar um convencimento desse sócio, que ele precisa subir para o conselho e dar espaço para que venha um CEO preparado de mercado para tocar essa operação. Em que pese que... Não quer dizer que uma empresa de dono, de fundador, não seja boa. Mas ela precisa ser profissionalizada, que é a preparação para ela estar disponível. É como preparar uma noiva para um dia ela ir para o altar e se casar. Se eu não fizer a preparação da noiva, ela vai ser sempre dependente de uma pessoa que está ali, que é o dono, é o fundador. E quando você profissionaliza, você dá uma prova de sobrevivência dessa companhia profissionalizada, independente. Ela está pronta para ser vendida, para ser fazer um IPO, seja o que for. Não depende de uma pessoa, né? Não depende de uma pessoa. Tá um sistema totalmente pronto, a prova de qualquer necessidade ou intervenção pessoal. Então, esse é um papel bem duro de se fazer quando você fala em redes grandes e como eu faço, né, essa gestão de pessoas. Você falou de vários sócios aí. Efetivamente, eu tenho perto de 100 sócios. Isso são na holding, né? Fora os franqueados, que na prática são sócios os franqueados, também, né? Se falar de sócio, então são 4 mil. Caramba! 3.500 sócios. Então, no fim das contas, financeiramente, eu acredito, acho que o consenso é que não tem tanta restrição quanto às vezes as pessoas imaginam. O que de fato existe é se o teu perfil é de um cara de uma pessoa muito criativa e tu prefere ter controle e em relação ao risco e retorno, cara, eu prefiro ter mais controle, mesmo que eu corra mais risco e possa ganhar até menos, mas eu me sinto melhor tendo 100% de controle, mesmo que ao preço de ganhar menos ou ter mais risco. Se você esse perfil, talvez a franquia não seja para você, porque aqui você vai entrar num jogo que está sendo jogado pelos outros. Disciplinado. Siga o manual. Siga o manual que não vai dar ruim. Agora, é muito criativo, quer reinventar e se acha melhor do que o franqueador, cara, você está no lugar errado. Mas vamos numa boa aqui, achar um comprador para sua franquia, vai ser feliz, está tudo certo. Né? Não precisa dar tiro. Eu falo muito do franqueado que acorda de manhã e começa a dar tiro no pé. Cara, você tem um ativo, você tem um carro. Eu tenho um carro, eu quero vender esse carro. Aliás, tem a Carflix agora também, tá? Quando pensarem... Eu usei a Carflix. Então, olha o testemunho, foi bom? Pô, eu já usei todos os produtos, pô. Ó, Carflix... Só tem que fazer o Botox agora. O investimento mais novo que a gente fez. Tem um mês que a gente investiu na Carflix. É uma plataforma digital muito poderosa para compra e venda de seminovos. Pensou em vender, acabou aquela dor de cabeça de você sair... Né? Sem querer, eu falei em carro aqui, não tinha como não falar, gente, desculpa. E a Carflix, então, é uma solução de uma loja de baixíssimo custo. Com R$200 mil você monta uma loja. Só que você trabalha com estoque virtual, porque tudo ocorre na plataforma digital. A prova de risco de roubo, de você comprar um carro roubado ou de você, né, eventualmente cair num conto do vigário na venda. Que acontece muito. Acontece muito isso. Esse é um setor perigosíssimo. A antiga personal, coitada, quase tomou duas vezes. Então, a gente estava falando veio no carro aqui, mas no final do dia eu tenho um carro para vender, né? Se eu começar a falar mal desse carro aqui para você, se você fosse um propenso comprador, você não vai comprar. Então, o que eu falo muito, se você está desalinhado, tá tudo certo, cara. A gente não é obrigado a acertar tudo na vida. Eu já comprei coisa que, de repente, não fez sentido também.
Eu não preciso dar tiro no pé, acordar de manhã e destruir valor do meu ativo. Eu vou encontrar alguém que esteja num momento melhor, talvez que olhe aquilo com outra ótica e vou vender o meu ativo, que é o famoso repasse que eu citei agora há pouco. Então, essa coisa de acordar de manhã dando tiro no pé, tipo assim, eu já estou destruindo o meu patrimônio. Quem está errado nessa história será? Então... isso causa muita reflexão, né? Eu não quero fazer juízo, obviamente, de nenhuma história que seja, mas eu acho que as coisas precisam ser analisadas com mais calma, com mais profundidade, né? Olhar os dois ângulos sempre, né? Para a gente poder encontrar sempre aí o bom senso, que se eu não estou feliz, eu vou embora. Né? Ninguém é obrigado a ficar... Aliás, nem casamento hoje em dia não tem obrigação. Se não está dando certo, fazer o quê? Não deu certo, tá tudo bem. Né? Ok, deu tudo certo, maravilha. Aliás, eu vou fazer 36 anos de casado. Viu? Parabéns. Quando a galera fala de sociedade, para mim, eu não curto comparar a sociedade com casamento, porque... São coisas muito diferentes. Casamento, né? não dá pra separar. Sociedade dá, ué. É que nem um time. Tu entra pra jogar do lado de uma pessoa e tu pode amanhã não querer jogar porque tu vai jogar em outro lugar. E aí você sempre Você pode vender tua parte ainda, né? O casamento não pra você vender sua parte. Vou botar a venda no mercado. Não é assim. Não funciona assim. Não funciona. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, mas eu queria começar pelo Denner, porque você falou um negócio que me chamou a atenção, cara. Você lá atrás escolheu franquear a sua marca. E você falou que não vende mais uma franquia há 1 ano e meio. Não. Eu queria saber por quê e também perguntar para os dois depois como é que a pessoa que tem lá um negócio, ela faz para franquear esse negócio. Tá. Pensando que ele é franqueável, né? Porque tem essa distinção também. O Semenzato já falou, nem tudo é franqueável. Ó, eu vejo que assim, um dos problemas das franquias que dão errado, ou dos franqueados que tem muita insatisfação com a franqueadora, é porque a franqueadora, ela vende um modelo de negócio e vira as costas pro cara, por exemplo, na parte de sell-out, na parte de vendas dos franqueados. O cara não consegue vender, fica tentando vender o produto daquela marca, o serviço daquela marca, e ele fica lá tentando a sorte com os recursos limitados que ele tem. O máximo que ele tem é uma marca que, olhe lá, às vezes a marca não tem tanta expressão naquela região lá onde ele está. A nossa história foi bem diferente dessa. A gente começou a criar uma máquina de vendas online, porque a gente era uma empresa de marketing digital que a gente sabia fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter mais demanda de clientes do que eu era capaz de atender. Então a solução para eu atender essa demanda foi, cara, se eu trouxer os franqueados, se eu pegar um monte de profissional aí que quer ter uma empresa e eu trouxer eles via o modelo de franquia e eu dar os meus clientes nessa demanda que eu tenho para esses franqueados, eu consigo aproveitar uma demanda que eu sou capaz de capturar. Então foi isso que eu fiz. Tanto que a minha franquia, nunca vi nada igual. Para eles, né? Eu nunca fiz nada. Eu fiz um negócio que eu acho que ninguém nunca fez, que a minha franquia tinha a receita garantida por contrato. Em 30 dias ele estava faturando R$30 mil de MRR, de receita recorrente. Porque você já tinha esse transbordo de receita para mandar para eles. Então 100% das minhas franquias começavam faturando. Eu gosto desse modelo em serviço de você concentrar o faturamento na cabeça, que eu falo, que é você, a marca, ter aqui o botão de controle de geração de receita. De demanda. E depois você contrata os seus franqueados, olha que interessante, e paga royalty reverso para eles. No meu caso, eu nem contratava o franqueado. O que eu fazia? Eu capturava a demanda, aí eu fechava o deal, fechava o contrato com o cliente, alocava no franqueado. Quando o cliente pagava, explita na cabeça o pagamento, a minha parte do franqueado. Esse é o modelo. E, por exemplo, nos Estados Unidos a gente faz assim, a gente faz 100% das vendas, aí o cliente assina com a nossa empresa em Delaware e a gente subcontrata o franqueado no Brasil, ele emite uma nota de serviço com isenção tributária. Então, puta negócio legal. E aí, beleza, a gente começou a escalar isso, a gente faturava lá uns 4, 5 milhões por ano, hoje a gente faz 40 milhões por mês, a gente vai investir nesse ano 40 milhões em mídia na marca da V4 e gerar 150 mil empresas que se cadastram para contratar a V4. E aí isso tudo é distribuído, a gente tem um sistema chamado Lead Broker. Então, toda vez que uma empresa se cadastra, a gente tem tipo um Tinder, que ele encontra a franquia mais adequada para atender aquele cliente e o franqueado paga por aquele lead, paga por aquele contato. Então, toda a minha verba de propaganda, eles alocam nesse sistema para comprar os leads. Eles não tentam a sorte no mar aberto, eles só compram dentro do sistema porque já tem uma economia de escala aqui. Então, está qualificado também, né? Já está qualificado, a gente tem um time de SDR centralizado. Então, vocês centralizam quem é a propaganda tudo centralizado. Entendeu? Entendi. Então, eventualmente, o cara se cadastrou aqui para contratar a V4, a gente vai avaliar o cadastro dele e ver
qual é a unidade das 244 mais apta com os dados que ele colocou. E aí ele vai ser atendido por esse cara que pagou por esse lead, aí eu recupero o dinheiro de mídia num custo muito menor, ele assina o contrato. Quando ele assina o contrato, sobe na Salesforce para um time na matriz, que a gente chama de Deal Judge, que ele julga se aquele franqueado de fato é apto. Se ele julgar que não é apto, ele troca de franqueado. E aí ele paga uma comissão para o franqueado que vendeu o contrato, mas não prejudica a operação para o cliente. Nem o cliente é obrigado a ficar onde ele não está feliz. Exatamente. Né? Legal isso. Mas aí chega na tua resposta à pergunta. A gente chegou em 244 unidades e a gente criou um modelo diferente de uma loja. O meu franqueado não precisa estar próximo do cliente para atender. O nosso maior franqueado era de Sinop, no Mato Grosso. Fatura 30 milhões por ano. Atende a XP, por exemplo, há 4 anos, que é o nosso maior cliente. Então ele não está presencial. Então a escala das unidades é muito grande. E não tem proteção territorial. Não tem Quem proteção for territorial. Melhor, captura mais clientes. Então, quando a gente chegou nesse tamanho, 4 mil pessoas, a gente falou, cara, a gente não precisa de mais franquias para faturar mais. E a gente cobra 20% de royalties. Então, a nossa maior fonte de receita é royalties, sobre toda a receita do cara. Além do que ele paga no lead, ele paga 20% da receita bruta em royalties, que splita na cabeça. Então, a gente falou, cara, vamos parar de vender e vamos focar em fazer as unidades serem muito maiores. Então, se eu conseguir fazer... Por exemplo, as unidades serem, na média, metade do que a minha top 1 é, que ela é o dobro do segundo lugar, eu quadruplico, sextuplico o tamanho da minha rede. Você vê o potencial que está, às vezes, dentro da própria rede, sem precisar ficar vendendo novas taxas de franquia. Uma nova franquia, ela cria... ela prejudica a minha capacidade cognitiva, porque eu vou ter que trabalhar com esse cara do zero. Curva de aprendizado. Eu já tenho uma rede que já está aí há 7, 8 anos com a gente. Madura, né? Aí o que eu fiz? Essa foi louca também. Eu peguei o meu maior franqueado, esse que faz o dobro do segundo lugar, e eu trouxe o principal dono da unidade, ele virou CRO da rede, diretor de receita. Então ele comanda todo o time de marketing, vendas e produto. E o diretor de operações dele virou COO da rede, na matriz comigo. Então, eles saíram da unidade, deixaram outros sócios operando a unidade deles e eles viraram executivos da matriz, da hold. Cara, é tão bom que você falou. Porque eu falei pra ele, cara, eu só preciso que tu faça os outros fazer igual tu. Entendeu? Porque ele é o dobro do segundo lugar. Aliás, é a melhor receita pro franqueado que vai mal é levar ele numa unidade de boa performance e pagar para ele. Vou te pagar o melhor hotel aqui, você vai ficar 15 dias aqui nessa cidade. Você vai ter que chegar às 7h30 da manhã e ir embora às 8 da noite. Você vai ver o que você tá fazendo errado. Mas 2 minutos, ele vai ver, não faço isso, não faço aquilo, eu não faço nada. Por isso que as coisas não acontecem. E aí, esse último ano, a gente cresceu 70% a nossa receita de sellout, né? O nosso GMV, a nossa receita total, sem nenhuma unidade nova. Sabe por que isso aconteceu? Veio no sócio. Veio no sócios, é óbvio. Ele cresceu desde a primeira vez que ele veio aqui. Boa, de nada, Dene. Você é boa, hein? Fechou bem, hein? Fechou bem, hein? Até parece, né? Eu sei que tem muito trabalho por trás. Então, aí. Eu já fui lá, inclusive, é incrível a série da V4, cara. Parabéns. Seu mesado tá... Bom, mas agora pensando na questão Tô pensando aqui como é que eu vou investir nessa empresa, já que eu perdi a oportunidade. Tem essa história. Olha, eu Tem nem essa sabia, história. tá? Eu fiquei sabendo hoje aqui, Tem tá? essa história. Qual é que é a história mesmo aí? Em 2020, o pessoal vai gostar, tá? 40 dias antes de estourar a pandemia, eu fui negociar com o SMZTO, que é com a Bia, e com o teu outro filho, como é que é o nome dele? O Bruno. Eu falei com ele só aquela vez, depois eu falei outras vezes com a Bia sobre outras coisas. Para eles investirem na V4. E aí, na época, eu negociei com o Dreamers também, que é o nosso atual investidor, que já esteve aqui até no Primocast, o Rodolfo. E aí veio a pandemia na hora, o negócio ficou rolou. E aí a gente fechou com o Dreamers em fevereiro de 21. Foi o timing ruim, né? A gente fazia na rede 20 milhões por ano na época. Hoje a gente faz 500 milhões por ano na rede. Mas aí depois a gente conversa, né? Olha, você sabe que às vezes eu valorizo mais o seu estágio hoje do que... Embora eu não sei se existe 500 milhões é nada, vamos fazer mas muito dá mais para crescer umas 5 vezes ainda? Muito. É? A gente tem 400 milhões Olha ele fazendo... Se rolar um dia, eu quero um A gente pois é, né? É isso que eu tava pensando aqui. Os negócios acontecem nos sócios. O pior que é verdade. Bom, já está chegando no final, até porque tem o seu tempo, Semenzato, mas se quiser comentar rapidamente do que você vê que faz uma empresa ela ser uma possível franqueadora, para quem está assistindo. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. A gente tem, para não ficar uma receita, eu diria, frágil aqui, porque ela depende de muitas análises, né? A melhor recomendação que eu daria, eu faço análise de viabilidade econômica financeira de empresas. O ano passado eu fiz umas 20 empresas. Esse ano a gente deve estar fazendo novamente umas 20. Como esse é um trabalho de uma metodologia e é bastante burocrático esse trabalho,
eu preferi ter isso como um contratado terceirizado que faz para mim, que é a Praxis, que é uma das empresas que faz análise de viabilidade econômico-financeira de uma franquia. E ele faz em escala, né? Ele atende as maiores empresas do Brasil, né? Ele já fez muitos estudos de viabilidade e ele consegue fazer um custo, obviamente, menor pela escala que eu ofereço para ele e tiro algo de dentro da minha empresa que não é meu core, né? Meu core é detectar e achar os melhores negócios, investir e ajudar essas empresas a crescerem. Essas análises a gente põe lá numa plataforma, para quem pensa em escala, que sai praticamente tudo pronto. Você tem geomarketing, você tem todo tipo de análise, né, que pode ser feito. Então, o que eu falo sempre? Eu gostaria de fazer franquia. Procure um especialista em franquia. A SMZTO não oferece consultoria para. Eu faço análise de viabilidade econômico-financeira das empresas que eu invisto no Shark Tank, que são Venture Capital, que não dizem respeito aos produtos da SMZTO. Aí é um investimento na física que o Semenzato faz. Queria aproveitar a audiência de vocês, sem perder o foco aqui, e dizer que dia 22 de setembro está no ar a 10ª temporada do Shark Tank Brasil. Legal. E está assim incrível, tá fantástica, uma temporada assim a melhor de todas, com certeza, e celebrando 10 anos, né, do Shark Tank Brasil. Então, quando a gente fala Caramba, 10 anos se já. é franqueável ou não uma marca, um negócio, ela precisa ser checado muitas coisas, né? A começar por margens, como eu falei. Se ela não tiver margem suficiente para conseguir atender todos os stakeholders envolvidos, você tem cadeia de fornecedores, você tem o próprio dono da marca, você tem o franqueado que precisa ganhar. E quando você soma todas essas margens aqui, tem logística para distribuir se for produto. Se for serviço, você precisa ver o nível de complexidade na ponta para saber se o profissional vai conseguir ser bem remunerado, para você ter uma boa prestação de serviço na ponta. E aí você, claro, formata tudo isso em inúmeras planilhas e você vê se essa conta fecha. Ou seja, o franqueado vai investir 200 mil, ele vai levar 20 mil reais para casa no final do mês, o franqueador vai receber 5, 6, 7, 8, 10% de royalties. O volume, a capacidade de crescimento, franquia não se faz de meia dúzia de lojas. Franquia só é viável quando eu posso escalar. Essa é uma coisa que pouca gente... Você sabia que até 50, 60, 100 lojas, dependendo, claro, do ticket do negócio, do produto, não é viável uma franqueadora. Você vai ficar trocando figurinha 0 a 0 ali, que é o tempo de rampagem. Então, franquia precisa de escala, porque você fica com uma menor parte da receita de uma cadeia de muita gente, de muitos franqueados. Então, sinceramente, não tem uma receita exata para falar é franqueável e falar de pronto. Sim. A gente fala de feeling. Eu acho que isso é franqueável. Nossa, essa dor existe no Brasil inteiro, ninguém está fazendo. Tá difícil de achar esse negócio assim, que você rapidamente fala, cara, isso aqui dá 1000 lojas no Brasil. Não é simples. Mas na medida que você coloca isso à luz de vários critérios de análise, você conclui que... Aliás, eu tive uma reunião 8 da manhã, das 8 às 10 da manhã hoje, falando exatamente da análise de viabilidade de um novo negócio que a gente está, nesse momento, analisando e extrapolando, pela Praxis, aliás, extrapolando as possibilidades de quantos franqueados a gente poderia ter. Por um acaso, esse negócio giraria em torno de 1.000 a 2.000 micro franqueados no Brasil. Então, uma rede poderosa, ligada a serviços e Espero etc. que não seja marketing digital. Ainda não. Mas vou olhar com carinho a partir de hoje. Bom, pessoal, então vou encerrar aqui por causa do tempo do Semenzato, né? Ele tem outro compromisso, e porque senão eu vou ficar engordando, que eu já comi banoffee, já comi vó, bebi suco. Mas para quem está assistindo e quer obter mais informações, conhecer mais o trabalho de vocês, por favor, deixem as redes, canais de contato, fiquem à vontade para divulgar. Bom, eu sou o José Carlos Semenzato, vocês me encontram no @JC Semenzato, lá no Instagram. E no Shark Tank? No Shark Tank. Em breve? Shark Tank, dia 22 de setembro, né? A 10ª temporada aí, tá? Está maravilhosa.
E queria dizer assim, celebrar com vocês uma coisa. Eu estava até ontem às 23 horas, que foi o horário que eu cheguei de um evento de ontem, estava zerado meus direct do Instagram. Olha só. Então, assim, Bacana. eu respeito bastante os meus seguidores e peço sempre que coloquem mensagens extremamente enxutas, objetivas, né? Não adianta colocar texto, não adianta mandar áudio, que nós não vamos ter tempo de ouvir. Então, são perguntas ou questionamentos, vai se apresentar 2, 3 linhas no máximo. É uma leitura dinâmica. Não dá. Se tiver que raciocinar muito tempo, vai passar, vai receber um coraçãozinho, mas já saiba que o coraçãozinho significa, tá muito grande essa mensagem, melhor aí, né? Então, eu acho que essa é a relação, é a conexão que eu faço muito com as pessoas. Respeito muito os seguidores, a maravilha os da admiradores. internet, né? Imagina, você tem contato com um empresário gigantesco que pode te responder. 10 vídeos, são quase 700 mil seguidores e é em crescimento, né? Quando inaugura uma 10ª temporada dessa, a visibilidade nossa aumenta muito. Já são 7 anos ali no Shark Tank, Caramba. então acaba trazendo uma notoriedade muito grande, né? E cada vez eu falo mais a responsabilidade. Por isso que eu vendo confiança. Prefiro não vender se for para criar uma falsa expectativa no meu cliente. Perfeito. Muito bom. Da minha parte, eu tenho até um convite aqui para a nossa audiência. Sempre trago um convite, uma parada diferenciada, especial. Em outubro, agora dia 4 de outubro, é o dia que eu abri o CNPJ da V4 como MEI. Hoje é uma SA de capital fechado. Então é o nosso aniversário de 13 anos que a gente começou a V4. E a gente vai fazer um evento para ajudar você que tem uma franquia, é um franqueador ou tem uma empresa que quer começar a franquear ou não quer avaliar. Antes de avaliar qualquer coisa, a gente entende que você tem que avaliar a sua máquina de vendas. Então, a gente vai fazer um evento que a gente está chamando aí de gabarito recorde de vendas. Porque todos os anos, ao longo desses 13 anos, todos os meses a gente bateu recorde de vendas na V4, que a gente faz para nós e para os nossos clientes. Então, a gente vai passar aí uma manhã, nesse sábado, dia 4 de outubro, eu e Fernando Miranda, que é CEO da Stage, que é a empresa que a gente comprou aqui do Grupo Primo. Tá voando, né? Tá voando super. Fernando é muito bom. Tá 20 vezes maior do que a gente pegou há 2 anos atrás. E a gente vai mostrar um pouco de como a gente fez para sair do zero até o tamanho que a gente está. É um evento pago, mas para todo mundo que está aqui nos sócios, a gente vai dar o ingresso para você participar com a gente sem nenhum custo. E então você vai ler o QR Code que está aqui na tela ou entrar no @V4Company e mandar a palavra franquia para receber o acesso à live do dia 4 de outubro, gabarito recorde de vendas. Todo mundo que se cadastrar é indicado para quem já fatura pelo menos R$2 milhões por ano, senão você não tem muito pré-requisito para isso. E aí, uma vez cadastrado, nosso time também vai entrar em contato com você para te apresentar uma solução que a gente chama de reestruturação estratégica, que a gente avalia como que está a estrutura de marketing e vendas do seu negócio. Em 45 dias, a gente apresenta o que você deveria fazer de diferente. Então, a gente compara o nosso gabarito com a sua realidade em 45 dias. Se você não gostar da entrega, a gente devolve 100% do seu investimento e você fica com 100% das entregas, sem nenhum custo. E se a gente achar que seu negócio está 100% no gabarito, a gente investe na expansão do seu negócio. Seja ele uma franqueadora, seja ele não uma franqueadora, seja ele qualquer tipo de negócio. Por exemplo, a gente tem um site com o Scherto, o Marcelo Scherto, que se chama franquia.com.br, Franchise Store. Lá, por exemplo, a gente conecta franqueados com franqueadores. Então, a gente pegou os nossos 100 franqueadores clientes, colocou lá dentro e a gente faz a aquisição de candidatos à franquia. Nós avaliamos o perfil desse franqueado e indicamos as 3 melhores das 100 que a gente tem para o perfil desse franqueado. Então, lá dentro só estão os nossos clientes que são franqueadores AAA. É um tipo de solução do gênero. A gente pode fazer em outras categorias. Qual o site? Chama franquia.com.br. Bom, dá um domínio para esse site. A gente fez um deal com o Cheiro por causa do site. Era muito bom o domínio. Então, só ler o QR Code ou mandar franquia no @V4Company para você conhecer essas 2 soluções. E mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês, um privilégio estar com você, Mesato. Sou um grande fã aí da Bom história. demais. Adorei te conhecer também. Obrigado. Pô, e deixar um elogio aqui ao perfil no Instagram do Stage, cara. Eu entrei outro dia para ir falar na saída da V4, né, em Campinas. Quem puder ir, ficou muito bacana lá. E aí o Fernando depois mandou mensagem pra mim, pô, você não passou aqui pra ver a parte da Stage, né, que tava com o tempo mais corrido. Eu entrei no Instagram pra ver como é que tava. Cara, o perfil tá muito bom. Tá melhor, né? Tá muito bom, Não, cara. Vocês estão tocando muito bem. Ele só faz o perfil dele. Eu falei, cara, tem que acertar da Stage, acertar da Stage. Não, agora tá muito acertando. bom, cara. Os parabéns aí pra vocês. Muito bom. Bem, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado Espero que vocês vocês. voltem mais vezes. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio para agregar de alguma forma na sua vida. E vocês também me encontram no
Bruna Luperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. A gente tá mudando um pouco a dinâmica, mas geralmente são esses dias. E aqui nos Sócios. Então, para quem assistiu nosso, muito obrigado pela audiência. Aos convidados, obrigado pela presença. Espero que voltem mais vezes. Com certeza. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Bora comer esse Beijos. banoffee Tchau. agora.